Olá, pessoas. Eu sou a Carol e fiz esse projeto com o Richard. Nesse último projeto, precisávamos criar um sistema de recomendação, usando um dataset de filmes. Eu vou falar um pouco de como a gente pensou no problema. E por último, o Richard vai explicar o nosso código. Contextualizando o nosso problema, a biblioteca do Senac, querendo maximizar o consumo de filmes, decidiu criar um sistema de recomendação baseado nos empréstimos e gostos das pessoas. O sistema teria um histórico de empréstimos e uma espécie de ranking, onde os usuários poderiam dar uma nota de 0 a 5 para cada filme. Para simularmos isso, utilizamos o The Movies Dataset. Mas como é um dataset extremamente grande, pegamos os arquivos menores, que continham dados de menos filmes, para podermos criar o nosso sistema. Conversando e analisando os datasets disponíveis, decidimos fazer nosso sistema avaliando a similaridade entre os usuários, pois poderíamos trabalhar bem em cima do arquivo Ratings, que continha avaliações de diversos filmes. Assim, poderemos comparar a biblioteca de consumo de um usuário com a de outros, e usar o peso dessa comparação para fazer recomendações que o nosso usuário fosse usar. Para isso, precisaremos de duas equações para o cálculo da similaridade. A primeira delas é a inferência de um item I para um usuário U, ou seja, um valor que diz se queremos recomendar esse item I para o nosso usuário. Na parte de cima, fazemos um somatório da nota que os outros usuários, cada um podendo ser chamado de V, deram ao item, multiplicado pela similaridade entre o usuário U e o usuário V. No denominador, fazemos a normalização desses valores, somando os valores absolutos dessas similaridades. Porém, essa similaridade W entre os usuários U e V também precisa ser calculada. Para isso, usamos a correlação de Pearson, que vai nos devolver um valor entre 1 e menos 1. A fórmula é um pouco maior e mais trabalhosa de se fazer. Na parte de cima, fazemos um somatório para cada item, tal que calculamos a nota dada pelo usuário U, menos a média das notas dadas por U, multiplicado pela nota dada pelo usuário V, menos a média das notas dadas por V. Tudo isso é normalizado pela raiz da soma das notas de U menos a média de U ao quadrado, vezes a raiz da soma das notas de V menos a média de V ao quadrado. Quanto mais parecidos os usuários, mais próximo de 1 será o valor dessa similaridade. No entanto, nesse modelo, teríamos problemas para recomendar filmes para novos alunos, já que, como são usuários com histórico limpo, não teríamos com o que fazer comparação para conseguir a similaridade. Para esses casos, nossa solução foi recomendar os filmes com maior nota média entre os usuários. Porém, também havia um problema relacionado à qualidade dessas avaliações. Afinal, um usuário, por exemplo, pode ter retirado um livro sobre Java e dado 5 estrelas por ter gostado da didática do livro, e depois nenhum outro usuário retirou o livro. Como não existe a similaridade nesse caso, essas recomendações ficariam muito nichadas. Então, para resolver isso, fazemos a recomendação dos filmes com maiores notas, desde que tenha sido avaliado por mais de 5.000 pessoas. Isso garantiria uma filtragem melhor dos filmes, e depois, baseado nas escolhas feitas pelo nosso usuário, poderemos voltar a usar a recomendação por similaridade. Falando um pouco sobre o dataset, já tratando um pouco mais da parte de implementação, por sorte, os datasets quase não continham valores faltantes. Por isso, o tratamento que fizemos foi apenas para ter certeza de que não haveriam valores do tipo none, ou not a number, nas colunas que faríamos uso, o que atrapalharia no momento dos cálculos. Com os datasets limpos, partimos para a implementação. Agora que a Carol explicou a modelagem DCP, eu vou explicar como o código funciona. Utilizamos Python como linguagem de programação. Começarei explicando a implementação do código e, por fim, demonstrarei o programa funcionando. Há 5 arquivos no projeto. main.py, que é responsável por executar todo o ciclo do programa. linksmall.csv, que contém os IDs de cada filme no IMDb e no TMDb. movesmetadata.csv, que contém as informações de cada filme. ratesmall.csv, que contém as avaliações dos usuários para os filmes que eles assistiram. E WV, que irá conter valor de similaridade entre dois usuários diferentes. No main, temos as funções calculate WV, get top n similarities, print in progress,
sort and recommend items, recommend new user, get move titles, e aqui temos a inicialização do programa. A função calculate_wv é responsável por calcular a similaridade entre dois usuários, usando a correlação de Pearson, e é feito da seguinte forma. O dataset que auxilia no cálculo é o rate small. Primeiro, é alocado em udata e vdata as informações dos filmes que os dois usuários U e V assistiram. Depois, temos dois loops encadeados para checar se os dois usuários avaliaram o mesmo filme. Esse filme é colocado em um array, chamado bothLiked. Esse array é o conjunto de itens que foi consumido por esses dois usuários. Se esse conjunto for vazio, quer dizer que os usuários não assistiram os mesmos filmes, e é retornado zero como similaridade entre eles. Caso contrário, é feito o cálculo de Pearson entre eles. O cálculo de Pearson para determinar a similaridade funciona da seguinte forma. Primeiro, é feita a média de todas as avaliações dos dois usuários. Essas são as variáveis que serão usadas para as somatórias do cálculo, e são inicialmente setadas com zero. E temos um loop, que ocorre para cada item do conjunto. Esse loop é para fazer as somatórias que fazem parte do cálculo. Essas somatórias são: em frac_num é somado para cada item no conjunto a avaliação dada pelo usuário U menos a média de suas avaliações, que multiplica a avaliação dada pelo usuário V menos a média de suas avaliações. Em frac_den_U é somado para cada item do conjunto a avaliação dada pelo usuário U menos a média de suas avaliações, e tudo isso elevado ao quadrado. Em frac_den_V acontece o mesmo, só que para o usuário V. Ao sair do loop que faz as somatórias, em frac_den é colocado o valor raiz quadrada de frac_den_U, que multiplica raiz quadrada de frac_den_V, e em W, que é o valor da similaridade entre dois usuários, é colocado o valor frac_num, que divide frac_den, e se o frac_den for igual a zero, W vai ser igual a zero. Então a função retorna W. A função getTopNSimilarities, com a ajuda do WCV, é responsável por retornar os top N usuários mais similares ao usuário U, ou seja, que tem os maiores valores de W com o usuário U. A função PrintInProgress serve apenas para imprimir o loading. A função sort and recommend items, com a ajuda de um cálculo de interferência, irá calcular qual a chance, digamos assim, do user consumir o item específico, relacionando o próprio user com seus usuários mais similares, e irá retornar os tops filmes para ser feita a recomendação ao user. Essa função funciona da seguinte forma. Os arquivos CSV, moves metadata e ratings small irão auxiliar nessa função. Primeiro, é colocado em userWatched todos os filmes que o usuário assistiu. Depois, em watchedMovie, é colocar todos os filmes que o usuário não assistiu. frac_num e frac_den irão novamente auxiliar nas somatórias que estão no cálculo da interferência. Recommendations será uma lista de listas. Ela quem irá guardar os valores dos cálculos de interferência do usuário U com seus usuários similares. Temos dois loops encadeados. Um loop irá rodar para cada item em watchedMovie, e o outro loop irá rodar para cada user na lista Top Similar Users. Resumindo esse cadeamento, para cada filme que o usuário não assistiu, irá ser feito o cálculo de interferência do usuário com seu Top Similar Users. E o resultado é colocado na lista dentro do item, dentro da lista Recommendations. O cálculo funciona da seguinte forma. Em frac_num é somado para cada user em Top Similar Users o valor da avaliação, caso exista, que o usuário deu ao item, que nesse caso é o filme, e se não existir o valor da avaliação, o R é igual a zero, que multiplica o valor da similaridade entre o user e um usuário que está contido em Top Similar Users. Em frac_den é somado para cada user em Top Similar Users o módulo do valor de W
que é a similaridade, dita anteriormente no FRAC-num, e o valor da interferência que irá ser colocado na lista é FRAC-num dividido por FRAC-DEN. Isso acontece se o FRAC-DEN for diferente a zero. Caso ele seja igual a zero, o valor da interferência é igual a zero. E por fim, ao sair desse encadeamento, com o auxílio da biblioteca do Pandas, é feito todo um tratamento para colocar em Recon a lista de recommendations que contém os valores de interferência para cada filme. E Recon fica organizado de forma que os maiores valores ficam listados de forma decrescente. E ainda temos as colunas item, para dizer qual filme, e iter, para dizer qual o valor da interferência. E por fim, essa lista é retornada. Recommend New User é a função responsável por retornar uma lista que será usada para fazer a recomendação aos novos usuários, e tem o propósito de recomendar os filmes com pontuação média mais alta, desde que tenha sido votado por pelo menos 5.000 usuários. Get Moves Title é responsável por pegar os top 10 filmes que vieram do cálculo de interferência e devolver seus respectivos títulos para serem recomendados ao usuário. Agora, chegamos na inicialização do programa. Logo no começo, temos um if, que irá servir para checar se é preciso preencher a tabela de similaridade que está contida no arquivo wv.csv. No caso do DCP, os usuários são estáticos, então o preenchimento só ocorrerá uma vez. O preenchimento é feito de forma que interligamos todos os usuários com todos os usuários. E para isso, é utilizado a função calculateWV, passando como parâmetro 2 usuários. Esse processo é bastante demorado, já que a base de dados Ratings Small contém 671 usuários. E aqui é printado o andamento desse processo. Aqui conseguimos ver no terminal o processo rodando. Depois de finalizar a tabela de similaridade, o programa pede para escolher um valor entre 0 e 671. Caso você queira escolher 0, significa que você quer testar o usuário novo. E os demais valores são usuários já existentes. Como o Pandas é colocado em DTW, a leitura do CSV WV, e depois é feito um tratamento nos dados para trocar os valores NaN por 0. Aqui é retornado em WV dataset com a chamada da função getTopNSimilarities os top 5 usuários similares ao usuário escolhido. Depois é retornado em recommendations utilizando a função sort and recommend items, uma lista de recomendações para o usuário escolhido. Temos um if, que checa se essa lista está com recomendações zeradas, e se estiver, quer dizer que o usuário é um usuário novo. E então é chamada a função recommend new user, e ela retorna em myMoves uma lista de recomendações para novos usuários. E caso não entre nesse if, é colocado em myMoves os top 20 itens de recommendations. Esses itens serão os filmes recomendados ao usuário escolhido. E por fim, para cada filme contido na lista de recomendações, ele vai printar o nome do filme. Agora eu vou mostrar o programa funcionando. Primeiro, vou testar o programa para um usuário novo. Então a minha escolha vai ser 0. E aí ele começa a processar os itens. Depois de todos os processamentos, esses foram os filmes que o programa recomendou. Agora eu vou executar o programa utilizando um usuário já existente. Como o programa já montou a tabela de similaridade, então ele não monta ela de novo. E aí ele vai processar novamente. E essas são as recomendações
para um usuário já registrado.